Tudo bem? Retornando com o segundo vídeo, falando sobre Maurice Lenier, Antropologia e Missão. Maurice, em seus escritos, sempre vai priorizar a mudança cultural em vez da estrutura e do sistema. Qual a estrutura de uma sociedade? Qual o sistema dessa sociedade? Será que existe uma estrutura correta? Será que existe um sistema correto, onde todas as sociedades devem ser baldrameadas? Para Maurice, não. A sociedade, ela tem a sua própria estrutura e o seu próprio sistema. O que acontece no decorrer dos anos, na evolução política, social, religiosa, aonde vai também abranger os aspectos dos mitos criados, das adorações de totens e etc., é exatamente uma progressão de mudança da sociedade. Então, qual é a mudança que aquela sociedade está passando naquele momento? E o porquê que aquela mudança está ocorrendo? Então, dentro da ideia de Maurice, a sua participação intelectual dever-se-ia ser colocada dentro do aspecto da observação da mudança de cada cultura. Pois, quando enxergamos de maneira cabal a mudança de uma cultura, podemos entender a sociedade de uma maneira prática e de uma maneira objetiva. Essa sociedade que se transforma, que muda, na verdade, ela é uma sociedade evolucionista. Ela está sempre em ponto de evolução. Mesmo as sociedades mais isoladas, elas sempre estão evoluindo, sejam de maneira rápida, média, lenta, ou até mesmo de uma forma onde parece que estão estagnadas, mas há sempre um tipo de evolução. Pode ser na religião, pode ser na cultura, pode ser na maneira de se alimentar, caçando, pescando, ou no domínio de cultivos de algumas plantas, raízes. Então, essa sociedade ela está sempre em constante mudança. Mesmo aqui no Brasil, quando nós enxergamos a etnografia indígena, podemos notar que as tribos mais afastadas também estão em mudança, porque elas necessitam muitas das vezes sair de um local para o outro mediante os recursos naturais que ali estão. Então, nisto, elas são obrigadas a criar novas metodologias de colheitas, nova metodologia de caça, novas doenças, novos perigos vêm para estas tribos. Então, estas tribos elas são obrigadas, de uma maneira geral, ter um aspecto mais condensado dentro da sua administração para a sua própria sobrevivência naquele novo local. Então, existe sempre uma mudança dentro da sociedade. Quando olhamos concernente ao nosso país, podemos enxergar mudanças dentro da sociedade também. Essas mudanças são muito mais importantes para Maurice do que as estruturas e os sistemas que assim são elaborados. Podemos ter o pensamento de mudança, né? Aqui, para citar o que mais está em foco, né? É o Covid-19 e a questão política. Há um tempo atrás, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, muitas pessoas tinham o Lula como a salvação do Brasil. E assim acabaram abarcando dentro de uma mudança de pensamento, onde as estruturas sociais, os planos
como Bolsa Família e muitos outros, eram importantes para a sociedade. Conforme foi o desenrolar desse governo, e depois sucedeu a presidente Dilma, e a história mostrou que ele não era o famoso salvador da pátria, né? Aquilo que é criado. Então essa mudança de pensamento acaba evoluindo. Um partido que é declaradamente de esquerda, então nós passamos a ter o governo de um presidente que atualmente está sem partido, que é de direita. E muitos daqueles que defendiam o Lula, votaram no Lula, passaram a votar no presidente Jair Bolsonaro. Mas a estrutura continua a mesma. O sistema político continua o mesmo. Mas houve uma mudança dentro da sociedade. Para Maurice, essa mudança, então, é o que nos queria fazer o entendimento mais completo da sociedade. Pois se entendermos através da estrutura, vamos notar que a estrutura continua democrática através do voto, o sistema continua presidencial, né? Ainda existem os 3 poderes, mas tudo mudou dentro da concepção do ser humano, dentro da concepção dos brasileiros. Então é isso que ele tenta mostrar em seus escritos, analisando a sociologia das tribos aonde assim ele passou. Aonde também é demonstrado dentro do seu trabalho um modelo metodológico de Maurice, ele vai se tornar cada vez mais válido, pois é necessário você estar inserido numa sociedade para poder entendê-la. Se você não absorve a cultura da sociedade, não experimenta a cultura dessa sociedade, você não pode entender ou compreendê-la. Você pode não aceitar, mas dizer que compreende, você não está compreendendo. Você está apenas não aceitando aquilo que a sociedade, aquela outra sociedade, aquela outra forma de sociedade tem para você. Pois, para compreender, você tem de ser parte inteiriça dela. Então, quando Maurice, ele, como missionário, ele foi inserido nessa sociedade, ele passa a entendê-la de maneira melhor. Então, ele vai criar um modelo metodológico. Por ter sido missionário, ele interpreta a importância de compreender a visão do mundo. A visão do mundo não dentro do aspecto da cosmologia que é apresentado dentro do panorama europeu, mas sim a cosmologia que é apresentada dentro do panorama de cada sociedade. Porque cada sociedade tem uma visão de mundo. Cada sociedade enxerga um mundo de uma forma diferente. No Brasil, como nós temos um país continental, se você viajar para um estado, para o outro, você vai enxergar maneiras diferentes de enxergar o mundo, de enxergar a sociedade, de enxergar as pessoas. No próprio estado do Rio de Janeiro, se você andar perante outros municípios, você vai notar que as pessoas são diferentes do município do Rio de Janeiro, da capital. Isso é demonstrado como mudança de mundo, de visão de mundo. E também existe uma visão cosmomórfica, que vai falar concernente ao próprio ser humano. O que o ser humano enxerga sobre o próprio ser humano. Isso também é diferente dentro de cada sociedade, pois a visão cosmomórfica ela é oposta em muitos locais. Iremos ver locais onde as sociedades são patriarcais, outras onde as sociedades são matriarcais, onde às vezes
existe um sistema onde tanto vai coabitar o patriarcal quanto o matriarcal, e isso então vai criar mudanças dentro da sociedade, aonde deve ter um aspecto mais amplo. Então, terminamos o segundo vídeo, já estaremos nos direcionando para o terceiro vídeo.